Olá, queridos, paz e graça, tudo bem com vocês? Nessa tarde, uma tarde muito especial, o qual Deus reservou para a gente estar aqui. E eu quero agradecer a Deus por você que já entrou aí, Pastor Marcelo, paz, pastor, Lucas, meu netinho lindo, Magna, paz e graça. Paz e graça a todos que já está aí conosco nesta tarde. Que Deus possa estar te abençoando ricamente. E esta tarde é uma tarde muito especial, o qual você enviou as suas perguntas e a psicóloga vai te responder nesta tarde. Responde aí, psicóloga. Queridos, é com muita alegria que Deus tem feito grandes coisas. Eu estou muito alegre porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim e por nós. Amém? Entrou também o pastor Marcos. Paz, pastor Marcos. Ontem sua esposa, amado, foi tremenda a palavra dela profética ontem. Foi algo maravilhoso aqui conosco. E eu quero agradecer a Deus nessa hora pela tua vida, pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pastores da IBMS. Muito obrigada, igreja IBMS, os amigos que estão aí conosco. Muito obrigada. A psicóloga já está aí na área, já, graças a Deus. Amém. Cada um que está chegando agora, os amigos, que Deus possa te abençoar nesta tarde. Amém, querida? A Bárbara, minha filha também, Deise, boa tarde. E aos demais que estão aí conosco. Amém? Vamos então estar orando, vamos então estar buscando a presença do Senhor nesta tarde, pedindo ao Senhor que fale conosco, pedindo ao Senhor que nos abençoe ricamente nesta. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta tarde, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, quero te louvar, te bendizer, te exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Eu quero te agradecer pela vida dos nossos pastores da igreja, pela família IBMS, pelos nossos amigos, por todos, Pai. Muito obrigada por cada um que está aqui conosco, por cada lar, por cada família. Eu te dou graça, Pai. Nos abençoa, Senhor, nesta tarde. Abençoe cada um que está aí do outro lado, Senhor, que vai ouvir e vai ser, Senhor, ministrado. Pai, que essas respostas, que o Senhor possa trabalhar no coração e na mente de cada um nesta tarde. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Já está aí a nossa Amém. amada, minha amiga a psicóloga Magali. A Glória paz, a pastora. Deus pela sua vida. Amém, pastora, querida. Muito obrigada. Já estava com saudade, viu? Eu também. Demoramos um pouquinho, né? Verdade. Mas estamos Queridos, aqui. você que chegou agora, eu quero te dizer, a minha amada psicóloga Magali, ela se pôs à sua disposição e muitos enviaram suas perguntas já está aqui comigo as perguntas dela, de vocês, quer dizer, perdão, e ela vai estar respondendo dentro da psicologia e também dentro da palavra do Senhor. Então, nessa tarde, você que enviou suas perguntas, fica aí ligado que ela vai estar te respondendo. Não é verdade, amada? Amém, pastora. É verdade, né? Que Deus me dê sabedoria, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que me conduz essa tarde, né? Que Amém. me dê Amém. discernimento, que eu possa ajudar as pessoas, né? Meu intuito é sempre servir o Senhor e ajudar aqueles que necessitam. E que Deus alcance, como a senhora falou, todos os corações, né? Venha falar direcionado à necessidade de cada um, porque Deus é um Deus grande, um Deus de sabedoria, que nós somos limitados para compreendê-lo, né? Mas pela fé, Verdade. aceitar a vontade dele na nossa vida. Amém? Amém. Queridos,
é muito importante a vida da psicóloga Magali aqui conosco. Por quê? Porque ela tem se colocado à nossa disposição, à disposição de vocês, para auxiliar dentro da psicologia, trazendo uma orientação, trazendo um direcionamento para a sua vida. Então, eu louvo a Deus, amada, pela sua vida, pela vida da sua filha, do seu esposo, da sua família. Somos gratos ao Senhor, porque você tem sido instrumento de Deus para abençoar não só a IBMS, a nossa igreja, mas todo o povo que está ouvindo e que irão ouvir ainda essa ministração, né? Amém. Você que chegou agora, hoje não vai ter uma pregação, viu? Não vai ter uma pregação, vai ser a psicóloga respondendo as perguntas que foram feitas anteriormente, tá bom? Então, tá tudo tranquilo, psicóloga? Graças a Deus, estamos aqui. Na Tá força do certo. Senhor. Então, vamos lá começar a primeira pergunta? Vamos lá. Então, a primeira pergunta aí para vocês, o qual a psicóloga Magali vai estar te respondendo. Devo fazer terapia ou somente orar para ser curado? Bom, tem dois lados, né? A Bíblia nos fala em Lucas, Lucas 2,17, fala assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, nós temos dois lados, né, pastora? Aqui nós Sim. estamos falando de doenças, porque a palavra de Deus nos fala que os médicos, né, a ciência, a terapia, a psiquiatria, nós estamos aqui para os doentes, para os que precisam dessa ajuda. A Bíblia também nos fala em Lucas 18:1 que orai sem cessar. Então, para essa pessoa que está perguntando se ela deve fazer a terapia ou continuar orando ou somente orar, a oração ela deve ser diária em nossas vidas. O que a gente precisa entender é que Deus tem seus meios de trabalhar. Nossa fé não deve estar fundamentada nas respostas de Deus. Nossa fé deve estar fundamentada no comportamento, no caráter de Deus, que é um caráter de amor. A palavra nos diz que tem a vontade plena de Deus. Se Ele quiser te curar aqui, agora, imediatamente, independente de terapia, independente de medicação, o Senhor vai te curar. Mas também tem a vontade permissiva do Pai. Ele permite que passemos por alguns processos. Ele permite que a gente passe pelas mãos dos médicos, né? Então, a oração, ela é um complemento para você, é um alimento, é uma força, é a reestruturação para que você atravesse esse processo de tratamento. Se você deve fazer terapia ou não, essa é uma decisão muito pessoal, porque eu tive um caso em Tocantins de uma menina, acho que tinha uns 15, 16 anos, e quando eu fui tratá-la, eu perguntei, né, o que te trouxe aqui, no que eu posso te ajudar? Ela falou assim, não, em nada. Eu vim porque minha mãe me obrigou, porque o fulano falou, né? Então, assim, é uma decisão, uma escolha pessoal de cada um. Você precisa entender o seguinte, até que ponto você está sendo afetada, né? Até que ponto essa doença, não sei se é uma doença psicológica, física, né, emocional, mas até que ponto ela está impactando na sua vida, né? Se você não consegue ser feliz, se você não consegue avançar, então você pode buscar, sim, uma terapia. Ontem eu estava assistindo a live do pastor Marcelo e, assim, achei muito interessante porque a psicologia nos ensina que nós não adoecemos por compartimento, né? Nosso eu, ele é formado em 3 dimensões, a física, a mental e a espiritual. A psicologia trata mais da mental. Porém, o que acontece? O pastor falou o seguinte, que ele teve uma crise renal e depois dessa crise renal, que foi um adoecimento físico, automaticamente ele teve um adoecimento mental, né? Ele teve uma depressão e, Sim. consequentemente, espiritual, que aí ele não estava tendo força para assumir o chamado dele. Então, essas 3 áreas, elas são interligadas, ela é a dimensão do nosso eu. E ela se dá, assim, em 3 aspectos, né? Que a gente pode chamar de tripé, que é a premissa da terapia cognitivo-comportamental, que seria eu penso,
eu sinto, eu me comporto. Então, nós Uau. temos que trabalhar esse conjunto, né? Buscar soluções. A terapia ela só vai ajudar, ela não vai fazer mal nenhum. A Bíblia tem diferentes formas de tratamento, né? Verdade. Jesus tratou do cego como? Ele foi lá, cuspiu na terra, fez uma lama e colocou nos olhos. Ana foi curada como? Ela estava orando com amargura de alma, ela foi curada com a oração. Nós temos também aquele paralítico que ficou na beirada do poço, do tanque de Betesda, né, por 38 anos. Então, Jesus viu que ele estava enfermo há muitos anos e perguntou para ele, queres ser curado? E ele falou, Senhor, toda vez que é para eu entrar nas águas, que o anjo desce e agita e o primeiro que entra é curado, toda vez entra outro em meu lugar. Então o Senhor disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa é a vontade plena de Deus. Curou imediato e fez um milagre. Os outros, uma vontade permissiva, para que reconheça a nossa necessidade em Deus, que nós não somos nada sem o Senhor. Amém? Amém. Então, respondido aí para você que fez a pergunta, você deve sim, se for necessário fazer a terapia, você deve procurar profissionais sim, e você também deve continuar orando e crendo que, como foi falado, se Deus quiser te curar na hora, Ele cura. Senão, Ele vai trazendo gradativamente a sua cura. Não é isso, amada? Isso, pastor, é verdade. A segunda pergunta. Como superar o medo de uma doença que tive? Tive câncer aos 29 anos. Como superar? Bom, tem vários fatores, né, envolvidos. Eu não sei se ela já foi curada, se ela está naquele processo de fazer os exames, né, de 6 em 6 meses, porque, assim, até 5 anos, a pessoa ainda está preocupada com a recidiva. Depois de 5 anos, ela é considerada curada, né? O medo, tem um autor que fala que o medo, ele é esse quarto escuro onde é revelada a negatividade, ou seja, o medo não vem de pensamentos positivos, o medo vem de coisas negativas que nós vamos atraindo para nós. Em primeiro Certo. lugar, você precisa entender o que é o medo. O medo, ele é uma reação natural do nosso organismo, do nosso corpo, né? O medo é um Sim. instinto de sobrevivência. Não é fraqueza, não é covardia e também não é falta de fé. O que a gente precisa entender? É o grau, né? O nível desse medo. Qual é o tamanho desse medo? Sentir medo é natural. Tem estudos, né, que falam que até 70%, eu estou vendo meus colegas aqui, um beijo enorme, Paula, Eva, Caio. Nossa, um amor de pessoa, todo mundo aqui, muita Amém. saudade. Então, esses estudos, eles falam que 70% das pessoas que tiveram câncer, elas têm medo de uma recidiva. Ou seja, Sim. é natural esse medo. Mas a pergunta que a gente faz é o quanto de medo. Esse medo te paralisa? Se ele te paralisa, né, não é normal. E para você Verdade. superá-lo, você precisa fazer alguns questionamentos. Você precisa observar o que você tem falado acerca desse assunto a si mesma. O que você comunica para você? Eu vou adoecer de novo, vai voltar, eu vou morrer, eu vou sofrer. Então, assim, é necessário entender, né, se já foi curada, se está no processo, e também a importância, eu trabalho muito assim com prós e contras, né? A evidência, o que evidencia que o seu pensamento é verdadeiro, né? Na TCC, que é a abordagem que eu trabalho, né, teoria cognitivo-comportamental, a gente trabalha com o questionamento socrático. Que o que é o questionamento socrático? É isso que eu estou ensinando ela a fazer. Às vezes ela sozinha não consegue. Então, por isso, a busca de um Verdade. profissional. Esse questionamento, ele ajuda o paciente, auxilia o paciente a descobrir os processos de pensamento, a estrutura do pensamento, né? Se é um pensamento muito rígido, inflexível, se está movido pelas crenças disfuncionais, né? Até mesmo por esse trauma, porque não deixa de ser um trauma, ter um câncer. Então, a gente vai ajudá-lo
na compreensão, na flexibilização da forma que ele se vê, né? A gente chama de Verdade. tríade cognitiva, a forma que eu me vejo, que eu vejo os outros e que eu vejo o mundo. Essa maneira, ela pode estar sendo, essa forma de avaliar pode estar sendo disfuncional. Então, a Uau. gente vai ajudar o paciente nesse sentido, pastora, a entender, né? Até que ponto isso está causando sofrimento nele e como ele supera é assim, tendo uma consciência dos seus pensamentos, né? Tendo uma tomada de pensamento mais positiva. Eu tenho até mesmo uma experiência nessa área, para você que está aí me ouvindo. Eu fiz mamografia, fiz várias, e deu nódulos, e eu fui até mesmo ao ponto de ter que fazer uma biópsia, para ver se realmente, porque tudo indicava que era um câncer. Então, fui para a biópsia já, para começar aquele procedimento todo. Após biópsia, você vai interna já e começa a fazer o tratamento. Então, uma receitinha aí para você, que você deve observar, é o seguinte, que você deve orar e confiar. O que você tiver que passar, você passe confiante que Deus vai estar com você e Deus vai te dar o livramento. E Deus me deu o livramento, então a confiança vai fazer com que você passe por esse momento bem melhor e você também viva uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, tranquila, porque realmente fica mesmo com medo, é natural, é normal, fica um pouco apreensivo, o que vai ser da minha vida, mas confie em Deus nessa hora, porque Deus vai estar com você, Deus vai te É auxiliar, verdade. Deus vai te ajudar. Ore bastante, procure uma ajuda e não tenha medo. O medo excessivo, não é? Como a nossa amada falou. Então vamos aí para a nossa terceira pergunta. O que leva, psicóloga, uma pessoa a cometer o suicídio? Pastora, só um pouquinho, a moça do tratamento de câncer está falando aqui, né? Ela que fez a pergunta. Ah, Ela está em acompanhamento há 3 anos, ou seja, se ela está tratando ou está fazendo os exames de rotina, né? Porém, o medo, ele é algo natural. Esse medo ajuda com que você se cuide, com que você se trate, né? sim. Dentro da psicologia, isso, e dentro da fé, da palavra de Deus, o que eu posso te dizer é que passei também por uma experiência, né? Eu tive a minha filha desenganada de 3 para 4 anos, e fiz alguns exames, recebi uma oração e falou que ela tinha sido curada. Eu recebi um telefonema do laboratório falando para refazer o exame, sendo que esse exame o médico falou para mim que não tinha erro e que se eu acreditasse em Deus, que então eu me apegasse ao Senhor porque não tinha cura. Aí quando eles me ligaram para refazer o exame, já foi um sinal de Deus. E aí nesse processo, eu levei ela para o médico e o médico ele foi grosseiro. Ele falou assim para mim, não, isso não existe, não. Já está no segundo exame, você vai fazer o terceiro exame. E aí eu fiz o terceiro exame. Aí ele pediu o quarto exame. Ou seja, ele Isso queria mesmo. comprovar que ela estava doente. Ele queria que ela estivesse doente e que a ciência estava acima de tudo. E no quarto exame eu já fiquei meio desesperada. Minha fé abalou um pouco e eu ia fazer. Então eu recebi um telefonema de uma serva de Deus que eu não conheço, né? Uma longa história que não dá para falar aqui. E o que Deus falou para mim foi o seguinte: ai de ti se duvidar de mim. Aquele que duvida é Amém. semelhante às ondas do mar, que o vento leva, né, agita e leva para onde ele quer. Então o Senhor disse assim para mim: a minha obra, quando eu faço, ela é completa. Então, querida, crê em Deus, que o Senhor esteja junto a ti nesse processo, eleve teus pensamentos para o alto, que de lá virá o teu socorro, amém? Amém. Então, respondendo, a psicóloga vai responder a terceira pergunta: o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Bom, o suicídio é um assunto muito complexo, né? Ele é Sim, multifatorial. Teve uma live que a gente fez sobre depressão, que a gente falou a respeito dele rapidamente, né? verdade. Mas o suicídio, ele não tem apenas uma variável, não tem só um aspecto que leva a pessoa a cometer o suicídio, né? Podem estar envolvidos fatores emocionais, traumas, né?
abuso sexual, violência doméstica, abuso de drogas, transtornos depressivos, né? Transtornos de Sim. ansiedade generalizada, né? Ou seja, conteúdos internos, conteúdos externos, como perda de trabalho, rupturas, né? Divórcio, situação econômica, tudo isso é relevante e é indicativo. Nossa live, nossa amada saiu um pouquinho aí, já já ela está voltando para responder para você o que leva uma pessoa, como ela estava falando, tem vários fatores, o que leva uma pessoa a cometer suicídio. Então, são muitas coisas que levam, então tem que ser prestado atenção. Garanto para você, como ela vai colocar aí, que não tem realmente uma causa específica. Por que a pessoa vai cometer o suicídio? Então, ela já está voltando aí, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, e eu creio que são várias causas, queridos. Caiu, Palavras... pastora. Me Caiu. perdoe, caiu na internet. Semana passada eu fui fazer uma live com a pastora amiga minha de Goiânia e caía o tempo todo, e quando voltou ficou a imagem travada, a gente só fez com o áudio, porque na verdade é a palavra de Deus que alimenta, né? Não é a nossa Verdade, imagem. verdade. Então, como eu estava falando, né, esses fatores externos, inclusive eu estou com uma paciente que ela criou um sobrinho como filho legítimo, né? Com muito amor, com muito apego. E tem situações que a pessoa, ela se vê, o outro se torna uma extensão de si mesmo, é uma fusão muito grande, às vezes até patológica. E nesse caso, esse amor, esse cuidado, esse filho, ele foi acometido pelo Covid-19, uma criança, um adolescente, né, de 13 anos, e ele veio a óbito. Então, ela Meu não Deus. encontra mais o sentido para a vida, ela quer suicidar, né? A gente vai começar o tratamento Sim. dela essa semana. Então, assim, existem vários fatores e é importante a busca da ajuda, né? A pessoa precisa entender que existe possibilidades, né? Essa pessoa Verdade. precisa ressignificar a sua vida. E quando ela não consegue lidar com aquilo que atormenta, com aquilo que machuca, então ela vê o extermínio, né, como a única forma de se livrar dessa dor. E não é verdade, né? Nós podemos achar outros caminhos para que a pessoa se livre dessa dor. A quinta pergunta também está, a quarta pergunta está também associado também ao suicídio, né? Na sua opinião, psicóloga, por que o suicídio não tem tanto comentário ou debatido, não é debatido? Pastora, eu vejo diferente. Eu vejo que antigamente, há um pouco tempo atrás, né, alguns anos, perdão, o suicídio ele não era muito debatido, não era muito falado por questões de vergonha, por questões de medo, de culpa e tabus acerca dessa temática, né? Sim, Acreditava-se que abordar o tema era o mesmo que induzir a pessoa a cometer suicídio. Porém, o que eu vejo hoje, até mesmo pelas estatísticas, né? É alarmante, muito triste, machuca o coração da gente, porque de 800 mil a 1 milhão de pessoas, elas se matam por ano, ou seja, meu uma Deus. morte a cada 40 segundos, 2 mortes subitamente por 1 minuto. É muito. Diariamente, 1.191 pessoas cometem o suicídio. Meu Então, assim, Deus. atualmente o que eu vejo são linhas de frente, trabalhando, colocando planos de ação para reverter essa escala de suicídio, para reverter não só a escala do suicídio, como também as tentativas, né? Estão Sim, capacitando profissionais, tá tendo um pouquinho mais de... eu acho que a mídia ainda falta, né? Nesse ponto, deveria falar mais, mas já está melhor. Foi criado, né, pastor, o Setembro Amarelo. Isso foi criado em sim. 2015, que é uma prevenção ao suicídio, e foi escolhido em setembro porque em 2003, no dia 10 de setembro, foi criado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Ou seja,
o suicídio, ele tem crescido de forma alarmante e ele é um problema hoje, atualmente, de políticas públicas, né? Então, nós precisamos sim falar sobre o tema, orientar as pessoas, educar as pessoas, inclusive para que chegue até a própria pessoa que está querendo cometer o suicídio, de forma que ela se sinta acolhida, compreendida, né? E não julgada, né? Porque quando a gente julga, a pessoa se recolhe, a pessoa não fala. E quando ela fala sobre o seu intento, é mais fácil de ajudá-la. A pessoa está com a mente muito nublada, ela não tem clareza de raciocínio. Então, nós temos que desnuviar essa mente, né? Nós temos que abrir essa mente para que essa pessoa encontre, então, a possibilidade de seguir alternativas, caminhos assertivos, né? E, assim, uma orientação para as pessoas que convivem, né? Não é só profissional. Então, hoje, essas campanhas vêm nos orientando que se você tem um amigo, se você tem um conhecido, o que você pode fazer, né? É uma situação que assusta nós que somos psicólogos, né? Que somos profissionais, imagina um leigo. Então, assim, o primeiro passo é você mostrar para essa pessoa adoecida, né? Machucada, com eu muito fragilizado, que você tem a disponibilidade, né, de uma escuta ativa, de uma escuta sem julgar, né, que você está ali para ajudá-la. Você tem que se oferecer para levá-la a um profissional, perguntar se ela já conversou com alguém sobre isso, e o mais importante é avaliar o risco, né? Porque tem pessoas que têm só pensamentos de morte e tem outras que têm a ideação suicida já planejada, né? Tem armas letais, tem um arsenal de coisas que ela está programando para fazer. Nesse aspecto, a indicação é que você avise os familiares, né? Nós, profissionais, podemos quebrar o sigilo diante de uma situação que envolve a vida. Uau! Meu Deus, é muito forte mesmo. Fiquei impressionada com o número de suicidas, né? É muito grande. Então, respondendo aí a quinta pergunta que foi feita aqui para a gente. Sinto que a minha mente não é mais a mesma, sinto que minha mente não é mais a mesma. Após uma depressão, o que devo fazer para ter minha mente normal de volta? É uma pergunta, assim, fica um pouco vaga, né? Essas coisas, mas vamos tentar. Vamos tentar responder, né? Talvez não da forma que a pessoa espere, mas eu vou tentar chegar a um denominador que possa ajudar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a depressão, ela também é multifatorial. Ela não tem apenas uma causa, né? A depressão pode ser biológica, social, né? Que envolve fatores culturais, psicológico, emocional, e aí vai. Então, eu preciso entender, é necessário que essa pessoa tome consciência do que foi de quais fatores estavam envolvidos nessa depressão, né? Nós temos que entender se eram fatores neuroquímicos cerebrais, né? Fatores internos da mente, né? Das conexões dos neurônios, dos neurotransmissores, ou se a mente dela não voltou ao normal, não sei de que forma não voltou ao normal, né? Se foram fatores externos, situacional, né? Uma situação, um evento, uma causa ali de fora que atingiu ela. Dentro da neuroquímica, a gente pode entender que existe o tratamento medicamentoso quando é moderada ou grave a depressão da pessoa. A resposta medicamentosa, ela é muito positiva, né? Ela vai trabalhar no equilíbrio dos neurotransmissores, né? Nas substâncias. Ela vai trazer para a pessoa a capacidade de função dela vai ficar normalizada, né? Porque quando existe um déficit nesses neurotransmissores, essa falta vai causar o quê? Uma lentidão. O nosso cérebro ele trabalha com sinapses, né? Assim, né? Ela vai se alimentar. Vamos fazer de conta que isso é uma sinapse. Então, dependendo da medicação, quando
vir o processo da sinapse, quando ele chegar aqui para pegar a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, ele vai estar muito lento, então ele não vai pegar. Ou seja, quando ele está doente. Aí quando você coloca a medicação, então ele trabalha de forma certa. Aí é onde começa a equilibrar os neurotransmissores. Precisamos entender que, apesar de ser bem positivo, pode levar a pessoa para uma vida normal de novo. Existem os efeitos não só colaterais, que não são só fisiológicos, eles também são efeitos cognitivos, né? Ou seja, a memória, o senso-percepção, juízo de julgamento, raciocínio, concentração, tudo isso pode ser afetado. Então, a gente precisa entender em que nível essa pessoa se encontra. Porque dependendo, se estiver num nível muito grave de lentidão ou de outro processo mental, é necessário fazer uma análise neurológica, né? Uma análise psiquiátrica, para, se tiver sobre medicação ainda, ou aumentar, ou diminuir, ou mudar o remédio. Uma análise psicológica, para ver se ela elaborou essa fase de depressão, se ela aceita que ela teve, que ela já está curada, né? Trabalhar os processos mentais dela, que pode ter desenvolvido algumas crenças distorcidas. Meu Deus, muito bom mesmo. A sexta pergunta... Oi? Eu ia falar, doutora, ela pode se ajudar, ela está fazendo o que fazer, né? O que ela pode fazer? Então, o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, ou seja, existe um doutor, eu só me lembro agora que chama Andrew, não sei o quê, esqueci. É um doutor americano, um psiquiatra, que fez um estudo sobre a neuroplasticidade através da oração. Então, ele tratou 40 mil pacientes, entre eles alguns idosos com dificuldade de memória, né? E outros pacientes com outras dificuldades. E foi comprovado que aqueles que oravam e também meditavam, né? Nós, como cristãos, meditamos na palavra, eles tiveram a neuroquímica cerebral modificada, foram curados, teve a memória restaurada, melhorada. Então, a rede neuronal dela, talvez ela esteja se mantendo numa rede neuronal derrotista, criando crenças limitantes, impossibilitadoras. Então, orar, meditar, buscar novas alternativas, novos caminhos, parar de abrir apenas a janela killer, a janela traumática, né, que Augusto Cury fala, e abrir a janela light, né, procurar uma alternativa, um caminho assertivo, se ajudar. Eu vou voltar novamente com aquele versículo, né? Assim como ele pensa em sua mente, assim ele é. Em sua alma, né? Assim ele é. Então, modificar os pensamentos, modificar as conexões, os caminhos neurais, para você ter sua mente restaurada. É um caminho apenas. Tem vários, né? Tem vários caminhos. Apenas um caminho aí foi te dado, uma pérola muito grande está sendo nos dada aqui, é orar, conversar com Deus. Eu acho que em tudo Deus tem poder de reverter qualquer quadro, né? É verdade, a sexta pastor. pergunta diz assim: como lidar com o sentimento de culpa? Em primeiro lugar, é entender o que é culpa, né? Como que ela vê esse sentimento. Ou seja, a culpa é um sentimento que a pessoa tem após ela reavaliar um comportamento passado e depois ela vai reprová-lo. A culpa é quando o indivíduo acredita, de forma fantasiosa ou de forma real, que ele prejudicou alguém, que ele foi errado, que teve uma falha muito grande na sua conduta. O que é importante é que essa pessoa que está falando sobre a culpa, né, é como se livrar desse sentimento de culpa, é entender o seguinte: se essa avaliação que ela está fazendo de si mesma como culpada é real ou se é fantasiosa. Fantasiosa se ela está sendo avaliada, influenciada por crenças distorcidas, segundo seus próprios conteúdos internos. Eu sou errada, eu sou falha, eu nunca vou dar certo na vida, eu sempre vou falhar, eu sempre isso, eu sempre aquilo. São conteúdos internos que podem estar influenciando nessa percepção. Agora, para você se livrar da culpa, se for uma culpa concreta, é uma questão de integridade. É uma questão de você olhar para dentro de si, olhar para o seu próximo, o que você fez,
reconhecer esse erro, Tal. buscar consertar esse dano, e caso não tenha mais conserto, você vai buscar minimizá-lo. Então, você vai estar tendo ali uma aceitação de que você errou, a responsabilidade de corrigir, depois dessa tomada de consciência, né? Depois que você tiver o entendimento disso, você vai trazer a responsabilidade para si de não permitir mais que esse comportamento aconteça. Você vai ter tomado a consciência de qual foi a sua motivação, o que foi que te influenciou a agir dessa forma, e aí você vai fazer uma correção. Amém. A culpa, Amém. culpa, a palavra de Deus nos diz o seguinte, em primeiro lugar, o próprio Deus já nos perdoou. Nós não somos pecadores, nós somos filhos. Jesus morreu na cruz, levando sobre si nossos pecados, nossas enfermidades e nossas dores. Então, nós já estamos libertos da culpa. A palavra de Deus nos diz também que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então, você precisa, em primeiro lugar, se perdoar. Se você não se perdoar, a falta de perdão é o inimigo da alma. Vai trazer para você remorso, vergonha, medo, e você vai entrar num processo que a gente chama de autossabotagem e vai viver uma autopunição, onde você não vai mais se permitir ser feliz, onde você não vai mais se permitir ter uma vida em paz. Então, em primeiro lugar, perdoe a si mesma. Isso aí, muito bom mesmo. E a Bíblia também fala sobre confessar, né? Aqueles que confessam suas culpas, suas transgressões e as deixa, alcança graça, alcança misericórdia, né? Confessar para Deus, confessar para um pastor, ou conversar com uma psicóloga, confessando se é caso de algum ato cometido e seguir em frente, né? Crendo que Deus perdoa tudo. 7ª pergunta. Como lidar com autocrítica excessiva? Em primeiro lugar, eu acho que toda a questão da nossa vida, né? E nesse caso específico também, é o autoconhecimento. Primeira coisa para a pessoa que tem uma autocrítica excessiva, é ela entender que ela não tem que a capacidade dela não está dentro da expectativa dos outros, mas está dentro das suas possibilidades. Porque se eu quiser atender às expectativas dos outros, talvez eu não consiga. Talvez ele espere que eu supere numa área que não é a área que eu tenho especialidade, que não é a minha área. Então, assim, a minha possibilidade é que determina o que eu posso, o que eu não posso fazer. Não é a expectativa do outro. Então, assim, o excesso, dentro da psicologia, nós vemos que o excesso, ele se origina na falta. É um paradoxo até, né, pastora? O excesso se origina na falta. De que forma? Alguma coisa faltou. Por exemplo, a falta de afeto, a falta de amor, a falta de validação da sua autonomia, validação das suas competências, validação dos seus sentimentos. Então, se isso faltou, vai criar uma lacuna, vai criar um vazio existencial, dependendo da capacidade de enfrentamento de cada um. Mas vai criar uma brecha, né? Aonde a pessoa vai se sentir o quê? Aí entram as crenças disfuncionais, né? Distorcidas. Abandono, rejeição, culpas. São várias crenças, né? Então, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ela tenha uma autoestima muito baixa. Deixando bem claro que excesso de autocrítica está ligado com falta de autoestima, falta de amor próprio. Tá faltando uma autoestima. A Judith Beck, ela fala das crenças, né? De desamor, de desamparo e de desvalor. A pessoa não tem o senso de reconhecimento, ela não tem o senso de pertencimento. Então, a sua estima é muito baixa. Dependendo da sua criação, né? Se seus pais te criaram, foram pais muito perfeccionistas, com uma demanda muito alta de exigência, pode ter gerado nela insuficiência, falta de autonomia, se sente impotente, incompetente, né?
pais muito punitivos, Verdade. exigentes, tudo isso pode ter sido gerado nela. Então, Sim. a orientação que eu te dou, como lidar com essa autocrítica, é você entender o seguinte: o que que é a autoestima? A autoestima é o que eu sinto por mim mesma, né? É o apreço que eu tenho por mim, é o quanto eu me sinto importante na vida, o quanto eu estou bem com a vida. E diante da autoestima, nós temos alguns aspectos interligados que você precisa trabalhar ou com ajuda profissional ou sozinha, né? Eu estou te dando um leque de oportunidades para você se ajudar, tentando, né? Então, assim, dentro da Verdade. autoestima, nós temos a autoimagem. Qual é a imagem que você formou de si mesma diante de tudo aquilo que você veio vivendo? Diante de todas essas faltas, ou uma dessas faltas, né? Diante de experiências nocivas, o que que você internalizou? Então, como você se vê? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Te agrada? Você gosta da sua autoimagem? A autoimagem que você construiu acerca de tudo que você já vivenciou. E o seu autoconceito. O que você pensa sobre si, né? De forma consciente ou inconsciente. Como você pensa a seu respeito. Desenvolvendo, então, uma autoconfiança, né? Você precisa desenvolver a autoconfiança, que é uma habilidade que está interligada com todos esses aspectos que eu estou falando. E o autorrespeito, que é o senso de valor. Saber que você tem valor, saber que você é amada, saber que você é Sim. importante. Uau. Certo? Graças a Deus. Amém. Tem Oitava muita coisa. pergunta. É muito, Pode é falar, professor. o assunto é muito vasto, né? Assim, É o, vasto, o tempo é pequeno, é queridos, para limitado. responder tudo. É, Enfim, a gente está resumindo, tanto que a gente não pôde pegar mais perguntas, só peguei 10 perguntas, porque o tempo não espera. Então, a oitava pergunta é: quando é indicado para me fazer terapia? bom, a terapia, para quem pode, é indicado que sempre faça. Porque Qualquer a momento. terapia, qualquer momento da vida, né? Não é todo mundo que tem condição financeira de fazer, né? Mas quem tem, está procurando. Antes, a psicologia, ela era vista de forma negativa, tinha um tabu acerca dela. Verdade. E só quem procurava psicologia era a pessoa que era louca, surtada, mas isso não é verdade, né? A É, psicologia, ela abre caminhos para o autoconhecimento, aconselhamento, direcionamento, né? Ela vai estar sim. tratando de causas emocionais, psicológicas, comportamentos que você não tem controle, que são comportamentos impulsivos, comportamentos autodestrutivos, emoções de raiva, de culpa, de mágoa. Ou seja, a gente vai estar dando um direcionamento. Depende da necessidade de cada um, né? Do nível que ele quer se conhecer, se ajudar, elaborar. E é fundamental, é indispensável, quando a pessoa tem um transtorno mental grave, moderado, né? Que está impactando na sua vida de forma a prejudicar diversas áreas, ocupacional, familiar, social. Então, aí sim é de uma certa, entre aspas, obrigatoriedade, né? Junto com a psiquiatria. Sozinho não funciona também. Verdade. É muito importante essas respostas aí para você que está aí do outro lado entender que, se possível, poderia ser disponibilizado no governo, né? Porque é tão difícil você encontrar um tratamento e muitas pessoas não têm condição, elas precisam, mas não têm condição. Pastora, Mas, oi, perdão. Lá na faculdade que eu fiz, né, onde eu estudei em Tocantins, Gurupi, na Unirg, nós tínhamos a clínica sepsi. E era bacana, porque acho que os 2 últimos anos a gente já estagiava. Então, a população tem acesso, ainda existe, né, lógico, a população tem acesso gratuito através dos estagiários, que são, como é que se diz, guiados, né, não é a palavra certa, mas me fugiu, pelos professores, né, pelos profissionais. Então, a gente já atende uns anos antes de se formar. E as pessoas têm essa possibilidade de tratamento gratuito. verdade, muito importante. A nona pergunta diz assim: como, como é o atendimento psicológico? Perdão, como é o atendimento com a psicologia?
Psicóloga. Como funciona esse atendimento, né? Isso. Bom, muitas pessoas não sabem o que é direito, para que serve, que resultado esperar, né? Mas, assim, o atendimento psicológico funciona de forma a acolher o nosso cliente, né? O nosso paciente, hoje mudou a nomenclatura, né? Então, o nosso cliente, acolhê-lo, ele deve buscar, em primeiro lugar, de antemão, um profissional de confiança, capacitado, né? Ali nós vamos trabalhar com acolhimento aonde nós vamos formar com aquele cliente uma aliança terapêutica, né, de confiança, de bem-estar. É um espaço só da pessoa, onde ela vai estar falando sobre suas queixas, sobre seus medos, né, inseguranças, seus problemas emocionais, psicológicos, sendo patológicos ou não. Aonde essa pessoa tem um respaldo pelo Código de Ética Profissional nosso, que nós não podemos quebrar o sigilo das sessões, é sempre entre eu e a pessoa, não passa disso, né? E tem a durabilidade de 50 minutos, uma vez por semana, dependendo da gravidade do caso, até 2 vezes por semana. Nós fazemos um processo de avaliação, através da história pregressa do paciente, né? Uma anamnese que nos dá a possibilidade de investigação a respeito de origem, causa do adoecimento, né? Origem, onde iniciou, comportamentos disfuncionais, genética, entre vários fatores. E aí, então, quando lançamos mão dessa anamnese, nós fazemos, junto com o tratamento da pessoa, com as sessões, nós fazemos um diagnóstico, elaboramos um tratamento adequado e damos um prognóstico para a pessoa. Que bom. É isso. Nós estamos caminhando para o nosso momento final também da nossa live. E a última pergunta, que diz assim: como lidar com uma pessoa inconstante e mentirosa? A pastora Cláudia entrou aqui, ó. Ó, que Eu amo ela, de bênção. paixão. Obrigada, Bem-vindo, pastora. pastora, que Deus abençoe. Mulher de Deus, viu, pastora Elaine? Você pode até fazer uma live aí com ela depois, se você quiser. Ela é maravilhosa, usada do Senhor, uma pessoa incrível. Eu amo Amém. muito ela. Depois a gente combina então, amada. Tá. Bom, falar da pessoa mentirosa é algo meio complexo também. O que a gente pode estar entendendo aqui? Eu não sei se ela está se referindo a uma criança, né? Então, assim, nós temos dentro da psicologia da TCC o processo de... Eu não sei se me fugiu a memória, deixa eu pensar. Modelagem, né? A modelagem que a criança vê e imita. Então, às vezes, o telefone toca, né? A criança atende. Seu pai tá aí? Sua mãe tá aí? Diz que eu não tô, né? Ou então vem uma pessoa que está em processo de emagrecimento, mas ainda está muito gorda. Aí pergunta, você acha que emagreceu? Os pais, nossa, você tá magra, você emagreceu muito. Então, a criança aprende a mentir por imitação. É a modelagem, né? Se for um adolescente que mentiu, o que essa mãe ou esse pai que fez a pergunta deve observar? Se ele puniu de forma muito rigorosa esse adolescente, então, ao invés de ele evitar a mentira, ele vai se sentir coagido, é uma coerção, né? Uma punição. E isso não leva a desenvolvimento de aprendizado, de crescimento e nem possibilita a correção do erro. Então, esse adolescente, ele vai mentir mais ainda, porque pelo medo da correção, pelo medo do castigo. Já se for num cônjuge, né? Num dos cônjuges, o marido ou esposa, nós temos que entender também que existem as pessoas que mentem por falta de caráter, as pessoas que mentem por conta do emocional, para serem aceitas, para agradar, ou para não perder seu prestígio, para conseguir o que quer. O autoengano, que a pessoa mente, e ela acaba acreditando na mentira dela mesma. E nós temos a mitomania. Né? Isso. E nós temos a mitomania. O que é a mitomania? É uma mentira obsessiva, é um transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa mente compulsivamente. Ela vai mentir o tempo todo, ela não se importa se ela machuca o outro, ela também não se importa se ela é descoberta na mentira, ela continua sustentando essa mentira, porque o que importa para ela? É conseguir o que ela quer, independente de qualquer coisa. Então, o que a gente vai orientar para essa pessoa sobre a mentira? Em primeiro lugar, se for num casamento,
essa pessoa que é mentirosa, né? Que essa palavra é bem pesada. Mas essa É, pessoa que está faltando com a verdade, ela precisa reconhecer que ela está com uma falha no caráter, que ela precisa de ajuda e que ela quer mudar. Geralmente, no processo de mitomania, é muito difícil o paciente, a pessoa querer mudança. É igual no bipolar. Nós temos a fase depressiva e a fase de euforia. Quando está na depressiva, adere ao tratamento, toma medicação, porque tem um sofrimento existencial muito grande. Mas quando está na euforia, que é a fase do poder, da energia, então a pessoa não quer tratar. Da mesma forma, a pessoa que mente muito e consegue tudo o que quer com a mentira, ela não vai querer tratar. Se for verdade. mesmo dentro do casamento, o que eu falo é o seguinte: um casamento, a base do casamento é a confiança, é o respeito, né? É a troca, é o companheirismo. Então, assim, se nesse casamento não existe essa base, esse pilar de respeito e de confiança, esse cônjuge vai gerar no outro um adoecimento, né? As doenças psicossomáticas. A pessoa pode Verdade. perder o cabelo, ter gastrite, ter enxaquecas, dependendo da sua capacidade de resiliência também. E o casamento Sim. que é respaldado na mentira, ele está fadado ao fracasso. Então, eu oriento o seguinte: como diz que o pai da mentira é o diabo, quando você for conversar com essa pessoa, se encha do Espírito Santo de Deus, peça discernimento, peça sabedoria para você saber se é verdade ou mentira. Bom, no caso de você saber que é uma mentira, como já é difícil o diálogo com essa pessoa, ele não aceita, e ele não se importa, então não adianta mais você acusar. Porque a Bíblia também diz que quem é acusador é Satanás. Nós não somos acusador. Nós temos que viver do amor do Senhor, né? Sem julgar, porque com a mesma medida que julgares, será julgado. Então, a orientação é que você tenha um diálogo tranquilo, sereno, sem acusar. Que você não chegue nessa pessoa com palavras ásperas, palavras duras, apesar do seu sofrimento, né? Mas que você busque caminhos para que você consiga alcançar a emoção dessa pessoa, né? Para que você consiga entrar no coração dele, para que Verdade. ele venha, ele ou ela, né? Venha entender o seu sofrimento. Então, se você iniciar um diálogo falando, você é mentiroso, eu sei que você está mentindo, o que você está fazendo? Usando palavras ásperas, rígidas e dificultando a comunicação, porque o outro já não vai mais te ouvir. A gente fala assim, entrou aqui, saiu aqui. Não, não vai nem entrar. Vai criar uma barreira intransponível entre vocês, não vai ter uma comunicação, vão ser palavras soltas e sem entendimento. Então, se você alcançar o coração, buscar a emoção dele, você pode usar o seguinte, dizer o seguinte: você já parou para pensar como eu me sinto? Toda vez que isso acontece, eu me sinto triste, eu sofro. Você vai estar levando a responsabilidade para o outro, sem acusá-lo, porque você vai fazê-lo refletir. Ninguém muda Verdade. ninguém. Interessante, ninguém muda ninguém. Ele só vai mudar se ele reconhecer e se ele tiver força de vontade, achar em você apoio, né? E, principal, colocar o Senhor no centro do seu casamento, no centro da sua vida, no centro da situação, qualquer uma que seja. É isso. É isso aí, queridos. É isso aí. Que live maravilhosa, que momento bom, esclarecedor. O nosso tempo já praticamente acabou, mas foi excelente, muito bom. Quero te agradecer, minha amada. Muito obrigada. Assim, não tenho palavras para te agradecer. Gratidão. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine por tantas, não só eu sei que você tem servido outras igrejas, é, se dedicado dentro do seu dom, naquilo que Deus te comissionou, no que Deus te deu, e é isso aí, estão dizendo top, doutora Magali. Top mesmo, muito bom, excelente. Estamos aqui agradecendo, agradeço a você mesmo de todo o coração. E eu sei que logo após essa pandemia aí, você vai estar aqui conosco, vamos estar te dando um abraço, vamos estar pertinho de você. E a forma melhor de agradecer é orando por você, né? E Amém. nós já estamos no nosso momento final. Quero te pedir Amém. que nos abençoe essas pessoas, para que elas tenham essa mente, assim como Deus te deu essa graça, esse conhecimento, esse entendimento de abençoar pessoas,
que você também ore para que esse entendimento, esse esclarecimento chegue à mente, ao coração deles. Porque eu costumo dizer que a nossa mente é o campo de batalha. Mente saudável, corpo vitorioso. Mente derrotada, o corpo enfermo. Né? Verdade. Então, nos abençoa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Poderoso Deus, grande El Shaddai, Sim. Pai de amor, Pai de graça, Pai de sabedoria. Sim. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, quero abençoar todas as pessoas aqui presentes. Sim, quero te pedir, Deus querido, Espírito Santo da sabedoria, que através de mim, da pastora, nessa tarde, por tudo que foi dito, que o Senhor possa alcançar as mentes, corpo, alma, espírito, todo ser, e fazer, Senhor, com que as pessoas entendam, Senhor, a tua soberana vontade, o teu soberano amor, que as suas misericórdias se renovem a cada dia. Te peço, Pai, que fortaleça cada um, que ajude-os nas suas necessidades, e que em nome do teu Filho, Senhor, sejam curados, sejam libertos, sejam salvos, que a manifestação da sua graça se estenda, Senhor, sobre cada um nessa tarde, em nome de Jesus, abençoando, curando, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, pastora. Amém, amém, amém. Amém. Obrigada, Amém. pastora. Um beijo grande. Um beijo grande. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, aos pastores, amigos, cada um que esteve conosco, quero agradecer. Espero que tenha sido um alimento para a sua alma nessa tarde e que Deus te abençoe. Até a próxima live. Não perca nenhuma live, logo após a noite, às 21 horas, nós temos live com a pastora Ana e com a psicóloga também. Então, que Deus possa te fortalecer nessa tarde. Um abraço para cada um, os pastores que entrou aí, os amigos, a igreja, cada um. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Amém.